Eu falo, uma mãe e um pai nunca chega aqui feliz. Uhum. E até ele chegar aqui, ele encontrou muitos nãos, ele passou por muitas coisas, com a escola, dentro da própria família, às vezes até dentro da própria família. Sejam muito bem-vindos ao Entre Conexões Podcast. Já é sabido por todos, eu começo com uma frase que está tocando meu coração e hoje tem uma pessoa em especial aqui que eu vou chamar para essa conversa aqui através dessa frase que funciona da seguinte forma. Quanto mais você se conecta com o silêncio interior, mais você percebe que a verdadeira paz não depende do mundo lá fora. Essa frase é do Yogananda, que foi uma pessoa responsável por difundir a prática do Kriya Yoga para o mundo, e é uma frase que eu senti de tocou no meu coração hoje sobre silêncio e silêncio interno. Eu sou Adriano Numeriano, eu sou empreendedor na área de tecnologia e inovação há mais de uma década, e esse é o Entre Conexões Podcast, é um espaço muito democrático e amplo para a gente falar de inteligência artificial, sobre o futuro da saúde e um tema que eu sou muito apaixonado, que é sobre liderança. Hoje eu tenho o prazer aqui de receber a Ana. Ana Paula, ela é sócia e fundadora do Espaço Crescer e Aprender, que é uma clínica focada no neurodesenvolvimento de crianças, que oferecem ali terapias multidisciplinares e um apoio para as famílias, que a gente vai falar um pouquinho mais disso ali na frente. O tema de hoje é o que acontece entre o cuidado e a tecnologia. Então, Ana, seja muito bem-vinda. Fique à vontade sobre o que você sentir nessa conversa. Aqui como eu disse no começo, é um espaço democrático porque é um espaço onde a intuição é permitida, onde às vezes o sentir é permitido também em termos do que eu senti de compartilhar agora uma temática que não estava muito envolvida aqui no que a gente pensou antes. Então o espaço aqui é uma ancoragem aberta para a gente sermos nós mesmos, tá? Muito obrigado aí. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. Obrigada mesmo. Eu fico muito lisonjeada por estar falando desse assunto, que para mim é um assunto novo, né? Inteligência artificial ainda é muito novo. Eu sinto que é um mundo, tem um mundo atrás disso, mas que a gente precisa cada vez mais aprender e conhecendo pouco, eu já estou ficando apaixonada, assim, né? Porque eu acho que a gente pode ampliar muitas coisas e acho que ainda tem vários tabus, enfim. Então, muito obrigada por de alguma forma, poder aí contribuir nessa discussão. Eu tenho certeza que eu acho que eu vou aprender mais do que vou, enfim, contribuir. Mas muito obrigada mesmo pelo convite. Maravilhoso. A gente tem um ritual aqui, assim... O podcast é uma extensão da minha pessoa. E a minha pessoa, eu sou uma pessoa que tem muitos rituais, assim, na vida. E o primeiro ritual, assim, de largada, eu faço uma pergunta sobre como que você está chegando aqui para essa conversa. E o que você intenciona, assim, para essa conversa? É uma pergunta de dois lugares, assim. Bem, eu tô chegando animada, como eu já falei no início, assim, é um assunto que eu gosto. E a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Já tivemos oportunidades e eu tô muito, de fato, assim, é esse mundo que eu tô descobrindo e eu tô ficando fascinada por esse mundo. E eu gostaria de contribuir aí, né? Além disso, intencionar, assim, eu além de tentar aprender para colocar no meu negócio, enfim, como a gente pode aumentar a nossa produtividade, eu fico pensando um pouco nisso, né? Mas eu também fico preocupada com a próxima geração, com os meus filhos, com as crianças como um todo, que já nasceram nesse mundo digital, porém estão nesse outro boom, né? Teve um boom da internet, que eles já nasceram nesse boom, agora tem esse outro boom da inteligência artificial, de que pode ser que muita coisa seja facilitada aí, eu fico preocupada com essas facilidades, principalmente quando a gente está falando de um cérebro em formação, né? Eles precisam de tantas outras informações. Se as coisas começarem a chegar muito facilitadas, eu fico um pouco preocupada. Então, mas a gente tem que lidar com isso, né? De alguma forma. Então, eu acho que a gente já vai aprender muito. E gostaria de intencionar isso também, essas reflexões, enfim, além da questão da IA,
para a vida como um todo, né? A vida do trabalho, a vida de nós adultos, mas também começar a pensar um pouco nas crianças, sabe? Maravilhoso, muito bom. Pô, nossa primeira largada aqui de bate-papo, né? Minha primeira pergunta é sobre... Eu vou focar um pouquinho nesse primeiro bloco sobre liderança na parte da saúde, assim, que eu acho que é algo que você domina bem também. Então, ser líder de uma clínica multidisciplinar, né? Ela tem uma linha que exige uma parte muito técnica, né? De alguma forma, porque você tem que conhecer o que está acontecendo ali na clínica, quais são as competências necessárias para o desenvolvimento daquelas crianças. E aí, assim, o que diferencia um líder, assim, comum de um líder que, de alguma forma, está buscando transformar, assim, as realidades, né? Porque, vou aprofundar um pouquinho mais nisso, porque uma clínica, eu frequento a clínica, né? Então, a gente percebe que sempre há 2 formatos na vida de você fazer algo. Você pode fazer isso de um jeito onde você está ali para entregar do jeito que for. Então, qual é o jeito que dá para fazer? Sai fazendo aí do jeito que dá. E tem aquilo onde o propósito está à frente de tudo. Então, meu propósito aqui é transformar essas crianças para que elas tenham maior qualidade de vida, interação social, sejam adultos mais independentes, que as famílias tenham um suporte. Cara, isso muda o jogo, né? Então, quais são as características assim de liderança que você entende que colocam a clínica de vocês nesse lugar da transformação, assim, desse maior cuidado? Enfim, eu tenho um histórico, né, de liderança em outros espaços, né, então a clínica eu tenho há 4 anos, mas antes disso eu trabalhei enquanto gestora no serviço público de saúde, que era totalmente diferente, né, no SUS, que era totalmente diferente de um serviço particular, mas o que não nos diferencia em nenhuma... E assim, eu falo, né, que muitas vezes eu gerenciava o ingerenciável, né, porque eu tinha... médicos que eu precisava gerenciar, eu tinha uma população que precisava ser atendida e muitas vezes não tinha o atendimento que elas gostariam né, eu tinha uma supervisão de saúde da prefeitura que eu precisava trabalhar e eu era contratada como via uma organização social, então eu tinha o meu chefe da organização social, então tinham várias frentes ali que eu precisava lidar com aqueles conflitos todos, mediar todos aqueles conflitos, e eu acho que o cerne, assim, disso é a escuta, a primeira coisa, né? A escuta, assim, de você tentar entender, de fato, a necessidade de cada um e entender que cada um tem uma, né? Com um você precisa conversar de um jeito, com o outro você vai precisar de conversar de outro jeito, embora seja o mesmo assunto, né? Então, a escuta faz muita diferença. E dentro de uma liderança da clínica, né? Pensando que a gente lida com pais, que a gente lida com as crianças, que a gente tem que ter uma linguagem, com os pais tem que ter outra linguagem, muitas vezes com os profissionais a gente precisa ter ali uma outra, né? Uma outra forma de explicar, de trabalhar. E a gente nunca pode ter medo de conversas difíceis, assim. Sim. Medo de conversar, de colocar, olha, tem uma questão que, enfim, não foi adequada e a gente precisa, de alguma forma, reformular isso. Por que aconteceu isso? E como a gente vai pensar para os próximos passos aí, né? Para que não aconteça de novo. Você percebe que as crianças... Como é que a qualidade dos pais, assim, que chegam, assim? Você percebe que os pais chegam mais preparados para aquele contexto? Ou os pais chegam, assim, ainda não entendendo nada do que está acontecendo, provavelmente um médico ali deu um direcionamento, recebeu algum laudo de algum lugar, e aí o cara chega ali, como é que é a sua visão dos a gente pais? tem várias, né, as pessoas chegam de várias formas, mas eu sempre falo, ontem eu até estava fazendo uma entrevista, né, com uma profissional que aí... para um cargo lá do agendamento, que a gente vai aumentar a equipe, e aí eu sempre falo assim, era um pouco o que acontecia no posto de saúde, quando eu era gerente lá, e eu falava para os profissionais, ninguém chega aqui, muitas vezes, por mais que eles têm pai que já está um pouco mais, que já, né, já digeriu aquele luto, aquela situação, mas nenhum pai chega aqui exatamente feliz, né? Porque o seu filho está com alguma questão aí do neurodesenvolvimento que ele vai precisar de cuidado. Então, por mais que o pai chegue
já entendido, já passou por um processo. Tem alguns pais que chegam, né, com mais tranquilos aí nesse quesito, outros pais chegam com mais dificuldade, até passando por um processo, eu falo que é até um luto, né? Um diagnóstico muitas vezes é um luto, Sim. né? Porque quando a gente tem um filho, a gente, né, a gente pensa, a gente idealiza, né? E depois, na vida real ali, vai nos mostrando alguma coisa que muitas vezes é um luto. Então, eu falo, uma mãe e um pai nunca chega aqui feliz. E até ele chegar aqui, ele encontrou muitos nãos, ele passou por muitas coisas com a escola, dentro da própria família. Às vezes, até dentro da própria família não existe ali, as pessoas não acreditam, ou não aceitam, ou não querem, né? Enfim, não... E aí a gente... né? A gente tem que ser diferente, a gente tem que acolher dessa forma diferente, porque eles não estão, né? E muitas vezes acaba chegando de um jeito aí que às vezes as pessoas falam, ai, olha, mas olha como falou comigo. Calma seu coração, a gente trabalha em equipe, você tem a oportunidade de falar para mim que, olha, tá difícil, mas aí você vai vir para mim e vai falar. Então a gente tem uma equipe, se você precisar respirar, você é humano, você precisa respirar também, né? Mas sai de cena, deixa uma outra pessoa assumir, porque eles precisam de acolhimento, né? Eu não sou da área da saúde, assim, né? Minha linha é uma linha... Embora eu tive muito contato, eu tenho outros negócios também na área da saúde. Eu tenho uma empresa uma empresa de compra e venda de material para cirurgias, né? O PME. Então, minha esposa é da área da saúde, então tenho algum contato com a área da saúde, assim. Mas eu, especificamente, sou um cara de tecnologia. Então, toda vez que eu olho de fora, como um estrangeiro para a da saúde, eu percebo que, de alguma forma, todas as profissões, para que seja com excelência, o atendimento é importante, o acolhimento é importante. Mas eu acho que a área da saúde, ela tem um plus. É essencial, né? Entendeu? Assim, eu sei que todo mundo é ser humano, beleza, mas cara, a área da saúde tu vai ter que, de alguma forma, ter uma super competência de deixar os seus problemas muito do lado de fora, porque quem tá indo ali já tá precisando muito de ajuda. Aí chega uma pessoa na clínica que tá precisando de ajuda e quem tá atendendo tá mal-humorado, cara, tu tá jogando um balde de terra na piscina da pessoa, entendeu? Aí não dá, a coisa não bate. E você usou uma palavra que é acolhimento, assim, né? Isso conecta muito com o momento da humanidade, no meu ponto de vista, né? Eu acho que há uma carência de acolhimento. A gente colocou acolhimento por uma caixinha da nutelagem, se eu posso dizer, criei uma palavra nova aqui, a nutelagem. Então é Nutella, agora você fala acolhimento, nossa, acolhimento ele entrou para um lugar de fraqueza. Ah, se você precisa ser acolhido, você é fraco, porque a gente tem que ser forte, né? Tem que ser o fodão ali e tal. E eu acho eu acredito, não acho não, eu acredito que isso é completamente o contraponto, né? Então, que características você poderia me ensinar, assim, dentro da área da saúde, que caracterizam, que simbolizam um acolhimento ali, assim, para as pessoas seja para os profissionais, seja para os pais que estão chegando ali, assim, o que você costuma fazer que você sabe que funciona? Eu acho que assim, a escuta é sempre a primeira coisa, né? Então, tá aberta a escutar, né? Porque às vezes... E, de fato, escutar mesmo, né? Não ouvir ali, tá ali presente e parece que tá ouvindo, mas não tá processando nada, ou... o não julgamento, né? Não, porque... quando a gente ouve, por mais que às vezes a gente ouve uma coisa que não concorda ou que não acha adequado de alguma forma, né? A gente tem que entender que aquela pessoa tem uma história para estar trazendo aquilo e tem um momento, enfim. E não significa não discordar ou não, né? Eu sempre falo também para os profissionais. Um não, às vezes, bem dado é melhor do que um sim mal dado, né? Porque, às vezes, eles falam, não, a pessoa veio reclamar, eu fiz o que ela queria. Mas aí, fez o que ela queria, mas de uma forma que também, depois, lá na frente, vai bagunçar todo o processo, não vai ser legal e não é isso, né? Não é para ser assim, tem que fazer o que tem que ser feito ali. E muitas vezes, quando
não for possível, explicar o porquê não foi possível, porque as pessoas entendem, a grande maioria das pessoas entendem quando você explica com verdade, né? Não é querer engambelar o outro, querer dar uma desculpa aí, mas quando você explica com verdade, tem um motivo para aquilo que não pode, né? Não pode ser daquele jeito. Então, assim, às vezes as pessoas acham que acolhimento é só tratar muito bem, só sorrir. É claro que isso também faz parte, você olhar no olho, você, né, se colocar de alguma forma, né, no lugar do outro. Porém, escutar, saber entender, não julgar e colocar ali as suas questões, né? E considerar a história do outro, né? Porque a gente às vezes vem muito com os nossos valores e as nossas... Claro que a gente tem, os nossos valores não vai mudar, né? Os nossos valores, geralmente a gente não muda, são valores que são muito importantes pra gente. Porém, a gente consegue, muitas vezes, entender o outro e conseguir responder aquilo adequadamente, né? Então, acho que o lugar do acolhimento vai muito mais do que só ser bonitinho, bonzinho, dar risadinha. E, né, é muito mais do que isso mesmo. Assim. Acho que parte da perspectiva de olhar a vida por lentes diferentes, né? Eu acho que isso eu percebo que isso é uma dinâmica que acontece muito na liderança, assim. Eu também tenho uma mentoria para líderes, né? Eu faço várias coisas, assim, e uma delas é uma parte de mentoria para liderança, que é uma mentoria mais olhando para o desenvolvimento mais de autoconsciência dessa liderança, né? E eu percebo que a gente tem um hábito, né, beleza, eu compreendi os meus valores. Então, agora isso é a minha espinha dorsal, né? Beleza. Só que eu não estou interagindo com meus liderados. Se você fica nesse lugar estancado, você não consegue colocar outras lentes. Conectar, né? Aí chega o seu liderado trazendo uma informação nova para você tá estanque dentro de um lugar que não é para você mudar, é para você ter novas lentes, né? Olhar a vida por outras perspectivas. Pode ser que você mude também, você entender, aquele lugar não era exatamente aquilo que eu pensei. E é isso que eu entendo que a gente desenvolve uma liderança, de certa forma, com excelência, né? Sim, sim. É isso mesmo. Eu já, durante muito tempo, eu caía no lugar da líder que eu ficava com medo de ser a boazinha, né? Só boazinha, as pessoas não respeitarem, porque a gente tinha, né? Tem uma coisa assim, né? Se você escutar muito, amado se você ou for odiado, muito... parece que é isso só, né? Parece que você, né? Você tem que... E aí, com o tempo, eu fui percebendo que era o contrário, assim, né? Uma que respeito se você não impõe, né? Você conquista de acordo com as suas ações, não vai ser exatamente... né? O respeito o respeito verdadeiro vem de outro lugar, assim, quando as pessoas te respeitam, né? Você precisa ter conhecimento do que você está falando, você precisa ter outras coisas aí do que só permitir, não permitir, deixar, não deixar, ser boazinha ou não ser boazinha, né? E aí as pessoas, às vezes, caem muito nessa coisa da inflexibilidade, né? É mais fácil ser inflexível. É mais fácil. Eu não preciso... dá menos trabalho. Porque isso é isso, aquilo, aquilo. Não me peça mais nada, é só Entendeu? isso aqui que eu tenho. Dá menos trabalho, né? Verdade. Mas, enfim, quando a gente pensa em que a gente está lidando com pessoas, né? É diferente quando a gente lida com máquinas, daí é diferente. Mas se a gente lida com pessoas, não tem... Maravilhoso. Assim... Você sabe que tem outro ponto que você foi falando, né? Eu fico muito atento aqui, com muita presença, ouvindo todo mundo que eu entrevisto aqui. E você falou sobre... Você comentou, talvez não com essa palavra, né? Mas você falou sobre escutar, sobre estar presente. E a gente tem um fenômeno hoje que acontece que tem um nome chamado escuta neurótica. Então, a maioria de nós, eu me incluo nessa, porque não é um espaço conquistado. Às vezes a gente escorrega para esse lugar, pelo formato que a vida hoje leva. A famosa escuta neurótica eu tô conversando com uma pessoa, eu tô interrompendo ela toda hora, eu não deixo ela concluir o pensamento. Eu já quero que ela termine a conversa antes que ela começou. Já entendi tudo, não precisa falar mais nada. Ou eu tô no celular e tô aqui no celular, ou tô no computador. Não, pode falar que eu tô ouvindo. Não, peraí, cara, você tá fazendo duas coisas. Você não tá presente ouvindo outra pessoa. Então,
essa escuta neurótica, ela, dentro do ambiente de liderança, eu também acredito que ela, que está conectado com a escuta que você comentou, ela é um erro dos líderes de hoje em dia, que tem que responder para um monte de gente também. E tem o seu sócio te mandando mensagem, e tem o convênio te pedindo coisa, e o cara parou na sua frente, você tem um caminhão de coisa para resolver. Existe uma tendência nossa a entrar na escuta neurótica. Isso é humano isso. Não é errado, é humano. Só que se você quiser realmente ter contextos, alicerces bem fundamentados, você vai ter que entender que não dá para fazer aquilo, porque você não vai entrando numa escuta que não tem de qualidade. E aí a gente conecta com essa minha próxima pergunta, que é sobre a escuta para mim e a presença, ela tá conectada a alinhamento. E de novo eu vou colocar que na área da saúde, para mim, ela tem que ter um nível de excelência maior do que talvez áreas convencionais ali, porque se lidar diretamente com a saúde humana, né? Como que você faz no dia a dia da clínica, assim, para poder manter esse alinhamento estratégico, sabe? Os valores da sua sócia, no dia a dia, porque você está contratando mais pessoas. Tem uma dinâmica acontecendo, igual você falou, eu fiz o que os pais queriam. Pô, mas peraí, não necessariamente você precisa fazer o que os pais querem, você tem que entender qual é a linha de trabalho da clínica, sabe? Tem algum macete, assim, que você entende que tem funcionado para você, para esse alinhamento não se perder? É difícil. Eu falo comunicação, sempre falo para ele, gente, comunicação, eu e o meu marido, a gente já tem ruídos na comunicação, que são duas pessoas que estão ali. Com Imagina intimidade. com com um objetivo comum muito claro ali, que é a casa, os filhos, enfim. Como que é com tantas pessoas e tantas variáveis, né? É muito difícil, é sempre uma grande questão, assim, a ser trabalhada. Agora a clínica ela está mais setorizada e às vezes quando a gente fala em setorização parece uma coisa, né? Daí começa a falar, mas muitas caixinhas, mas a gente tem toda uma setorizadas e tem os líderes de cada setor e aí com esses líderes a gente precisa ter uma conversa. Eu, por exemplo, né, que tomo conta de tudo ali, tenho conversa mais com eles e eles passam para as outras pessoas, né? Então a gente já tem uma hierarquia que é uma hierarquia mais para a gente comunicar e para a gente discutir algumas questões ali, né? Quando eu falo discutir, porque eles discutem entre si. E eu também nunca tomo uma decisão. É muito difícil eu tomar uma decisão sozinha, assim, totalmente sozinha da minha cabeça. Uma que se eu tiver que tomar alguma decisão, sim, vai ter um motivo, eu vou explicar, inclusive, qual é o motivo, né? O porquê. Mas eu também aprendi que quando a gente senta junto e a gente discute estratégias, resolve-se muito mais do que se eu penso lá na minha mesa e falo, é desse jeito que tem que funcionar, né? Porque não sou eu que vou fazer. Quem vai fazer são eles. Então, não adianta eu, com o meu saber, achando que eu sei tudo, levar ali né, algumas questões ali que precisam ser resolvidas. Então, eu sempre acabo trazendo as pessoas que estão ali, que vão estar trabalhando nos setores ali, é uma demanda que precisa ser resolvida. Então, a gente vai alinhando muito assim, os alinhamentos. E são assim, alinhamentos, falo que tem que ser ali na hora. Né? As coisas aparecem. É claro que tem algumas coisas que, até quando a gente fala de escuta, tem algumas coisas que eu peço, gente, a gente não vai conversar sobre isso. Chegou essa demanda, vamos esperar. Né? Vamos esperar, vamos assentar, porque não dá no momento ali, no calor da situação, da gente querer resolver uma coisa. Isso. Mas também não posso esperar tanto tempo assim, deixar a coisa esfriar e depois ela vai se resolver sozinha. Por isso que eu falo que as conversas difíceis, que às vezes a gente adia, porque tem um problema, e aí, não, aquilo vai se resolver, olha, não foi tão... Assim, a gente precisa fazer no momento certo, talvez não tão quando aconteceu a situação, nem dá para deixar tanto tempo assim, também, né? Então, acho que o que eu falo ter pessoas, porque a gente não faz nada sozinha, né? Então, tenha pessoas que estão alinhadas ali com você e que possa, de alguma forma, ir disseminando isso para os outros colaboradores. Eu particularmente, eu acho o seu trabalho, assim, da sua sócia, da clínica, um trabalho
muito bonito, assim, admirável, assim. Professores, assim, eu admiro... A minha mãe é professora, né? E de primário, assim, tal. E eu admiro muito quem, de alguma forma, atua com esse tipo de ensino, sabe? Porque, de alguma forma, é o nosso futuro. Uhum. Requer muito amor, assim. Não dá pra você falar que o profissional que tá ali, ele tá pensando estritamente em dinheiro. Né? Porque assim, vamos pensar, o cara, a pessoa que é uma fono ali, ou tá aplicando um aba, né? Ele sim precisa do dinheiro, que o dinheiro faz parte da nossa vida, existe uma troca monetária, mas o cara não tá ali pensando só no dinheiro e na hora, entendeu? Não, peraí, Deus, eu tenho que trabalhar uma hora porque eu vou ganhar mais isso, porque ele tá mudando também a vida da pessoa, então tem ali realmente um propósito envolvido. E quando a gente olha para isso, do perspectiva de liderança, de clínica, a gente vai falar, em algum momento uma empresa vai falar de performance. Uhum. E aí e para mim é bem desafiador quando eu navego mal por esse lugar, tá? Eu não consigo entender muito bem como isso funciona, de como é que eu navego em um lugar de performance e dentro de um ambiente de saúde. Do ambiente de saúde, porque é a mesma coisa que você vai falar, é aquela tendência de alguns convênios, né? Que fala assim, ó, agora você tem que atender... Se eu não me engano, eu fiz uma imersão esse final de semana e tinha um médico nessa imersão, uma imersão para liderança, e tinha um médico que comentou que, se eu não me engano, o atendimento médio, não sei se era de convênio ou do SUS, é um dos dois, era de 12 minutos. Pô, 12 minutos. Então, eu olho assim que... Tudo bem, é uma empresa, a coisa precisa funcionar, mas, cara, você esticou a linha para a linha da performance, entendeu? Como a gente faz esse equilíbrio de até quando a performance ela é prevalente? Que em algum momento, assim, talvez a gente nem tenha resposta aqui, assim, eu nem tô buscando uma resposta exata, talvez seja mais uma fala de reflexão sua, porque se eu for pensar só na performance, é completamente engessado, não tem um espaço para acontecimentos que a vida ali mesmo vai funcionar, né? Na verdade, assim, é isso. Eu acho que o que tem que estar claro, de fato, é o propósito ali, né? O que me guia ali, né? Por exemplo, a gente trabalha com convênios, tem alguns convênios que a gente consegue trabalhar, outros a gente não, infelizmente, não deu para trabalhar porque é impossível manter ali, a conta não vai fechar e tá tudo bem, né? Até gostaria, né? Algumas pessoas às vezes me falam, ai, viu, atendia tal, agora eu não atendo mais, enfim, não dá, né? A gente tem que pensar que, eu sempre falo, a gente já teve situações de que a gente teve que cancelar terapias porque o convênio não estava pagando, né? E é muito difícil fazer isso, né? Só que como a gente reagiu a isso? A gente ligou para todos os pais, já adiantando, é difícil, eu não gostaria, e aí explicando os motivos. Não foi simplesmente, ó, tá cancelado e ponto, né? Porque eu tenho que pensar nas pessoas que estão ali trabalhando comigo, né? Que precisa ter, e tem que pensar nas outras que ainda estão lá, né? Porque a clínica precisa se sustentar e tem muitas famílias que ainda estavam lá. Então, a gente tem que pensar em todo mundo ali, de alguma forma. Então, várias vezes, assim, mais de uma vez, a gente ligou e conversou com todos os pais, de uma forma a tentar ser o mais cuidadoso possível, embora não seja nada fácil, né, de fazer. E eu acho que essa coisa da performance, acho que a gente dá para olhar a performance de vários ângulos, assim, sabe? A gente consegue, por exemplo, com uma estrutura melhor, com a própria inteligência artificial, com sistemas, com várias coisas, aumentar aí de alguma forma, facilitar o trabalho do profissional para que ele consiga estar o tempo todo com a criança, por exemplo, e não precisar ter que fazer outras coisas, né, para ali. Então, a gente consegue, e a gente sempre tenta trabalhar dentro dessa estrutura, assim, né, já começando a falar de IA, isso, a IA, eu acredito na IA nesse sentido, assim, não de me substituir, nem de nada, mas tem algumas coisas que ela já vai poder fazer melhor para mim, para eu poder fazer o que eu faço de melhor,
né? Para ter mais tempo para eu poder fazer o que eu faço de melhor. Uhum. Então, eu vou pensando muito isso dentro da clínica, sabe? Por isso que eu acho que né, a gente começou a caminhar por esse lado, assim, porque a gente consegue otimizar algumas coisas com qualidade, sem perder, então, melhorar a performance sem perder o cerne ali, né, do atendimento, enfim, vai chegar um momento talvez que não dê mais, Sim, né, mas ainda tem espaço para isso, entendi. né, dentro da própria estrutura, é aquela coisa de a gente melhorar 1% de algumas coisas que às vezes a gente nem tá percebendo ali, cada 1%, 1% disso, 1% daquilo, 1% daquilo, no final dá 10% de um todo, né? Então, é possível. Não é fácil e muitas vezes a gente não tem mesmo a resposta. Como que eu vou melhorar tal questão? A gente tem que se debruçar em cima dela, pensar, é possível melhorar, que ferramentas que a gente tem para melhorar, né? Maravilhoso. E você acabou entrando no próximo tópico aqui que eu ia comentar, que é nesse bloco de inteligência artificial, assim, né? Algum lugar em você sente um pouco de medo, um pouco de ameaça, ou você enxerga, já tá no barco de que, pô, 100% é vantagem competitiva? Como é que tá? Eu talvez por desconhecimento, tá? Eu não enxergo como ameaça. Pode ser que tenha coisas aí que a gente nem saiba, né? Que vai acontecer. Mas de verdade eu não acredito. Assim, eu acho que alguns trabalhos, algumas coisas, elas vão ter que se modificar. Então, trabalhos mais operacionais, algumas questões assim, eu acho que isso vai se modificar e talvez não exista mais, assim como outros trabalhos que ainda não existem vão surgir a partir disso, né? Então, acho que cabe a gente aí, né, ir mudando conforme o mundo vai mudando, né? A gente precisa mudar conforme o mundo muda. Até pra gente, né, é seleção natural aí das coisas, né? Então, eu acabo não vendo exatamente como uma ameaça. Eu vejo como, com cuidado, é claro, sempre, porque principalmente as coisas novas, as pessoas tendem a nunca se aprofundar muito, né? Então, começar ali no raso e se manter ali. Então, assim, ela facilita algumas coisas, porém, a que custo que ela vai facilitar, né? Então, vai facilitar algumas coisas, eu não vou precisar pensar, e aí? E o pensamento crítico, né? Eu não vou precisar pensar em algumas coisas, e como que você vai... né? Eu fico pensando no GPS, né? Quando eu comecei a dirigir, eu morava em Jacareí, eu vim trabalhar em São Paulo, então eu não era da época daquele... do guia lá, que você tinha que ficar procurando. Eu nunca entendi aquilo lá. Eu já estava no Google já, mas cada lugar que eu ia, eu tinha que sair da minha casa, eu tinha que pegar, colocar no Google, aí eu imprimia o do Google, inclusive com as ruas, assim, né? Vira à direita. Eu fazia isso, eu imprimia e vinha para São Paulo. Sem noção nenhuma do para onde que eu ia, assim, porque eu não sabia dirigir em São Paulo. E aí me perdia, e parava no posto de gasolina, que é óbvio que eu não dava certo lá, aquelas coisas, enfim. Aí, agora eu não preciso mais disso, né? Então, assim, meu cérebro não precisa pensar nisso mais, né? Põe o endereço e vai. Põe o endereço e vai. E, assim, a noção espacial, um monte de coisa se perdeu ali, pode ter se perdido, né? Mas essa coisa da inteligência... Ontem eu até estava fazendo tarefa com a minha filha e ela precisava pesquisar lá a questão dos indígenas. E aí você coloca no Google lá, eu estava com ela, então a ideia era colocar lá quais as tribos ainda tem, a gente pegaria ali uns artigos, o que aconteceu com os Yanomamis, olha a Folha de São Paulo lá de... Enfim, né? Ou já tem o modo IA ali que já deu para ela exatamente o que tem, quantos tem, e sabe-se lá se, né, aquela informação que ainda não tem nenhuma fonte, eu não sei de onde veio, não sei se é verdade, não sei se é verdade, né? Porque... Então, e aí eu tenho que ficar explicando isso para ela, olha, né, as coisas aparecem aqui, mas existe uma coisa que é o jornalismo e que tem, né, que as pessoas têm os, né, os jornais, enfim, e aí eu tenho que ficar mostrando isso para ela, né? Então, esse cuidado que eu tenho, assim, né, não de nos substituir, mas assim, no que ele vai nos transformar, assim, sabe? E que tá novamente conectado, assim, com o que eu imagino, porque o atendimento em si, né? A inteligência artificial, ela
ela é muito boa nessa parte que você está falando, de fazer essas análises, de extrair essas informações. E também na parte de atendimentos mais padronizados, né? Então, informações repetitivas que você precisa passar para alguém, informações de processo, tudo isso, informações consultivas. A IA navega já muito bem nesse lugar, né? Você tem alguma preocupação de que a IA ela possa desumanizar, se a gente pode dizer essa terminologia, as clínicas, assim? Você acha que colocar uma IA para atender, não, agora fica mais frio? Eu acho que, assim, tudo depende da nossa intenção, né? Tudo Uhum. vai depender da nossa intenção. De como a gente vai querer aquilo. Por diversas vezes, eu já falei que a IA, eu uso mais chat GPT, enfim, não sei usar muitas outras coisas. Ela me ajuda a ser simpática, até, numa mensagem. Porque às vezes numa mensagem eu sou super né, assim, mas às vezes eu até esqueço de falar bom dia, eu já tô, né, naquela escuta neurótica que você falou lá atrás. A gente já tá ali que eu tô só no... E aí, ou a gente tem um dia que eu acordo mal-humorada, que eu não durmo tão bem, que eu não, né? Então ela pode me ajudar nisso, porque ela vai sempre ter ali a simpatia que a gente dizer, né, que a gente colocar lá que ela deve ter, né? Enfim, os humores lá, a gente pode até colocar isso, né? Se é uma IA mais irônica, se é uma mais simpática, se é uma, né? Você pode... Então, eu não acho, assim, se você... E aí, sempre tem que ter uma análise por trás, né? Não dá pra você colocar a IA ali e esquecer, achando que aquilo vai ser verdade, né? E que ela tá 100% certa. Eu tô falando ela como se fosse uma pessoa, IA, né? A entidade IA. A identidade. Eu falo, eu até sou simpática com o meu chat, porque se tiver uma revolução lá, pelo menos eu tratei ele bem, entendeu? Ele não vai... Maravilhoso. Ele não vai, né, ficar contra mim, mas é isso. Então, eu não sei até que ponto exatamente o desumanizar, o que a gente entende, porque assim, ela não é uma humana, né? Ela não é, e a gente sabe que ela não é, mas ela pode nos ajudar com algumas coisas que nós humanos a gente tem, as oscilações de humor, né? Que isso dentro do atendimento, pensando ali num atendimento, assim, né? Mais simples ali, é claro que uma coisa menos complexa, como você falou, essa coisa mais consultiva, mas ele pode nos ajudar e nos liberar espaço para a gente fazer, né? Para a gente desenvolver aquilo que ela não pode fazer pela gente mesmo, que é numa situação mais complexa, de poder ali ajudar aquela pessoa de uma outra forma. Eu tenho para mim assim que a gente está num novo modelo de interação homem-máquina, né? Já teve um lá atrás, né? Quando a gente passou a usar computador, até então não tinha, passou a usar computador, teve uma nova interação homem-máquina. Agora a gente está numa nova interação homem-máquina de uma perspectiva diferente, né? De agora eu vou passar mais responsabilidade para a máquina e vou ficar com outras responsabilidades. Eu trabalho com isso, né? Então, assim, eu vivo essa tecnologia e eu sei que dessa tecnologia tudo é permitido em termos de eu consigo criar um atendimento completamente robotizado e mal educado? Consigo. Se eu dizer que tem que ser direto, grosso, curto e grosso, vai ser. Mas, inclusive, dentro do desenvolvimento de uma inteligência artificial, de um agente de atendimento que a gente construa, eu consigo, inclusive, explicar quão sutil, quão acolhedora ela deve ser. Ou seja, não está combinado que, ao ter construído um agente de atendimento, ela automaticamente entra na caixinha do desumano. Não está conectado uma coisa com a outra. É a forma como você constrói. O que muito acontece, eu estou dentro desse mercado de inteligência artificial, e o meu foco, eu sou especialista em clínicas e médicos. E muito do que acontece, as clínicas fazem os desenvolvimentos por eles, e convenhamos, geralmente quem está dentro de uma clínica não é especialista naquilo. Você é especialista naquela função ali. Mas, como hoje as coisas são muito acessíveis, tem uma ferramenta X que o cara deixa lá para você fazer, você mesmo faz. Aí tu constrói aquilo, não fica bom, óbvio que não fica bom, porque tu não é especialista. Aí você construi aquela ferramenta e aí você fala, nossa, mas como essa IA aqui, nossa, não tá, ficou desumanizada, ficou robotizada, agora eu não quero desse jeito, etc.
E isso acaba frustrando um pouco as pessoas, tendo uma experiência negativa do que de fato, e muito aquém do que ela poderia ser, sabe? Então eu também não visualizo uma desumanização através da tecnologia. Eu também visualizo que sim, a gente tem a possibilidade de utilizar essa ferramenta com uma melhor interação humano-máquina, assim. Então a gente consegue... Eu tenho para mim que a gente está no começo de uma era dos super-humanos. Fala-se, né? Esse final de semana que a gente teve uma reunião lá na clínica, e aí ela falou sobre hiperpersonalização, né? Que aí é isso que vai... Que nos ajuda, né? A hiperpersonalizar. Eu sei que, né, que aquela família vai precisar disso, porque ela me ajudou a organizar várias coisas ali, que agora eu sei... enfim, como eu preciso lidar. Daí pensando, né? Como a gente tem que falar com as pessoas de acordo com... Cada um a gente fala de um jeito, vai nos ajudar, né? Então, eu vejo nesse ponto mesmo. Você percebe que... Como que tá a sua equipe, assim? Porque... O que eu percebi, tá? No meu trabalho. Eu entendi que o meu trabalho... A primeira camada do meu trabalho é educacional. E é curioso isso, porque eu só aprendi fazendo mesmo. Então, depois de vários clientes e estar nesse mercado de tecnologia há muito tempo, e agora, e olhando esses hypes do momento, né? Quando eu chego numa clínica e para falar de processos automatizados, né? De inteligência artificial, eu sinto meio uma nuvem cinza, assim, na hora. Assim, entre a equipe mesmo, a equipe operacional da clínica. E com isso, eu percebi que eu tenho uma tarefa de acolhimento e uma tarefa educacional de explicar, olha, qual é o intuito. E eu já falo de largada. Acho que você lembra quando a gente conversou, eu falo, ó, eu tô chegando aqui para te apresentar isso. Eu não tenho nenhum interesse em cortar funcionário, em ter que mandar a gente embora. Eu não vou vender isso para você. Não, se for por esse caminho, talvez outras pessoas possam te atender. Não sou eu. Sim. Então eu chego para a clínica e para a equipe e explico. O objetivo é que vocês tenham mais tempo para fazer aquilo que só um humano pode fazer. Então ninguém vai acolher aqui uma família, né? Um pai que está chegando aqui na clínica que não vai acolher igual um ser humano, com o feeling que tem um ser humano. Então eu quero que você faça mais isso e deixa lá os e-mails sendo analisados, a coisa acontecendo, entendeu? Mandando informação automática do valor que funciona, quais são os convênios que atendem. Isso pode responder, entendeu? Você percebe que, de alguma forma, a equipe ela tem um pouco de receio, fica assustado com esse movimento? Sim. E isso chamou muita atenção, assim, vai muito de encontro com o que eu acredito, né? Porque eu acho que tem a questão da clínica, a gente pensa, né, em melhorar os processos para sim. Talvez algumas pessoas tenham um pouco disso de cortar e beleza, querer aumentar seu lucro, nada contra, cada um, acho que tem um propósito aí, não tem o certo e errado, né? E eu acho que as pessoas que, assim como eu, de pensar que a gente pode melhorar, então, esses processos para daí expandir, para daí atender mais gente, para que o meu trabalho chegue a mais pessoas, que é isso que a gente gostaria, expandir, pensar em atender mais, em atender melhor, né? Então, a gente vai muito para esse lado mesmo. Quando você, naquela reunião, me falou isso, eu fiquei assim, com o meu coração ficou mais tranquilo, assim, de fato, de que bom, né? Que a gente pode pensar por esse caminho, porque vai muito, assim, é muito fácil de ir para o outro caminho, vamos cortar custos, aí vem para cortar os custos e para aumentar, sei lá, o meu... Que não tem problema nenhum da gente querer ganhar mais, de aumentar, né? Mas eu acho que a que custo isso mesmo, sabe? Sempre a gente tem que pensar a intenção daquilo. Né? E o custo disso, assim, né? Então, a gente já começou a automatizar um outro processo até antes de você, e aí liberou tempo de uma profissional, né? E aí ela falou, olha, agora eu tô mais tranquila, agora eu vou poder olhar isso também, né? E fazer melhor as outras coisas. E a gente falou, ai, que bom, né? Então... É por aí mesmo, a gente né, eu quero crescer, quero expandir mais, eu quero... Sim. E eu vou precisar, né, atendendo mais crianças, eu vou precisar, ou precisaria de mais gente, ou se as pessoas estão mais ali, os processos mais otimizados, né, eu consigo, com o mesmo número de pessoas, enfim, melhorar isso, né? Você sabe que toda empresa, assim, toda empresa tem
um diferencial, né, assim, de alguma forma, né? E eu percebi ao longo do tempo que eu não quis me colocar numa caixinha, assim, sabe? Me limitando de, qual é o diferencial da 3F Conecta, que é a minha empresa, né? E aí, hoje começa a ficar mais claro que um dos principais diferenciais é essa parte humana, assim, que eu levo pro processo, que não deveria ser, né? Às vezes eu falo isso, e até eu me surpreendo com a minha fala, porque é humano com humano, e a gente tem que ter um cuidado humano. Na teoria, a gente não precisaria, porque são relações humanas, mas a gente se tornou tão frio que isso está sendo diferencial. Sim. Então, você tem um olhar mais humanizado e um processo de acolhimento para com as pessoas. E o segundo, que eu entendi, e é especificamente para o nicho da área da saúde. Os empreendedores da área da saúde, ou os médicos, os donos de clínica, eles não têm tempo para poder ficar assim, pesquisando muita coisa. Nossa, agora deixa eu ver qual é a nova tendência. Pô, ele tá olhando quais são os novos regulamentos para a área da saúde, novas normativas para os neurotípicos. Agora não é mais nível 1, 2 e 3, agora de suporte, agora fala de outro jeito. E aí você vai se adequando. Que a ciência vai mudando, né? Que então a ciência vai mudando. Estar o tempo todo ali. Exatamente. Atualizado. E aí ele não consegue. Então, no meu ponto, como eu sou empresário, para depois ser um cara de tecnologia, eu percebi que isso é um ganho muito interessante de levar essa visão para dentro das empresas com essa visão de processos. Então, eu consigo, de alguma forma, até segurar um pouco a ansiedade dos empresários do outro lado, porque eu levo uma visão de processo do tipo, cara, você não precisa mandar ninguém embora. Porque chega isso, é natural. Não, mas peraí, então não precisa... Não, calma, você não precisa. Vamos rever o processo. Essa pessoa, vamos ver tudo que tem para fazer. Você vai ver que vai ter atividade para essa pessoa fazer. Você não precisa fazer isso, sabe? Então, existe sim, né, esse movimento dos funcionários ali, da equipe, ter um pouco de medo. Falar, nossa, a Ana agora tá trazendo aqui inteligência artificial e o que vai acontecer com a gente, né? No seu dia a dia, olhando agora para sua atividade de liderança, assim, né? Você já percebe que você mesmo comentou, né, do ChatGPT, você já ganhou performance com isso? Já, muito. Eu adoro, assim, eu sou super entusiasta. Principalmente das coisas que eu não gosto de fazer, entendeu? São as coisas que eu não gosto de fazer que ele acaba me ajudando, assim mesmo, né? Sei lá, eu jogo algumas informações, peço para criar uma planilha. Odiava ficar no Excel lá, não sei. Eu podia pedir para uma pessoa fazer também para mim. Mas, enfim, às vezes eu queria ali, né, rápido ali, resolver uma questão. Essa coisa sempre são as minhas ideias, mas assim, essa coisa da internet que a gente precisa criar conteúdo e precisa, né, fazer uma análise das coisas e uma capacidade, muitas vezes, de conseguir demonstrar ali e falar o que você gostaria de uma forma sucinta, né? Porque eu tenho um pouco essa dificuldade, eu gosto muito de falar, então... E aí eu tenho que mandar alguns recados ou algumas... Então eu só vou falando ali e falo, olha, reescreva para mim, eu quero passar esse tipo de mensagem, às vezes coisas que eu ficaria, sei lá, 10 minutos escrevendo uma mensagem, um e-mail, né? E ele rapidamente ali consegue organizar as minhas ideias, e então eu uso bastante, eu gosto muito assim mesmo. E aí sobra tempo para eu fazer o que eu preciso fazer, que aí eu que preciso fazer, né? Inclusive, muitas vezes, conseguir estar com os meus filhos, fazer outras coisas que, se eu tivesse ali tendo que fazer tudo, não conseguiria, assim, sobraria menos tempo, sabe? Maravilhoso, maravilhoso. Eu vou caminhar aqui para o nosso terceiro bloco, que a gente vai falar mais um pouquinho sobre saúde, mais propósito e olhando para o futuro, assim, né? Então, vou permear todos esses pontos. Trabalhar com... eu acho que tem algumas áreas dentro da saúde, tipo oncologia, pacientes paliativos, assim, eu fico imaginando um profissional que trabalha com... Tem uma médica famosa da internet, que eu não lembro o nome dela, agora ela acabou ficando muito especialista em falar sobre a morte, né? Por que eu tô indo para esse lugar? Porque tem alguns momentos dentro da área da saúde que são difíceis, né?
Então, às vezes você vê, ainda mais você tá falando de neurodesenvolvimento, né? Tem algumas crianças, né, com desenvolvimento motor ou com desenvolvimento da iteração, né, da não comunicação, que é desafiador. Eu posso falar como um pai, assim, olhando para isso, né? É desafiador olhar para esse movimento, né? Como é para ti, assim, olhar essas situações que não é o seu trabalho, mas ainda que seja o seu trabalho, não é simples assim, né? Você tá trabalhando com uma Uhum. vida ali que você fala, como é que vai ser essa vida? Preciso ajudar essa vida a ficar mais fácil para ela no futuro, sabe? Tem a questão do suporte da família, que pros pais também não é fácil. O que te sustenta, assim, nesse dia a dia para lidar com todas essas questões e ainda, sabe? Não, beleza, vambora, vamos seguir, sabe? Eu acho que são os pequenos avanços, sabe? Esse olhar, que a gente precisa ter um olhar muito sensível mesmo, porque Uhum, os avanços, uhum, às vezes eles são muito pequenos, mas eles são muito significativos, sabe? uhum. Dentro das terapias, se uma criança não avançar nada, alguma coisa tem de errado e a gente precisa intervir. Tá Pode bom. ser que aconteça, Uhum, sim, uhum, por mil razões, né? Por mil razões. Questão de vínculo, a- enfim, né? uhum, Mas a gente sempre espera que exista. É claro que alguns avanços são avanços pequenos. Para um é muito pequeno, para outro é muito. Depende muito, né, uhum, né, do que você está olhando ali. Então, assim, e são essas pequenas. É aquilo que eu estava falando, são os pequenos 1% que uhum, somados faz tanta diferença, sabe? uhum, Então, a gente sempre, esse olhar um pouco mais o copo, não é um olhar assim de, ai, poliana, que tudo tá bonito, uhum, positividade tóxica, não é nada disso. Mas a gente sempre consegue ver o lado, né, bom das coisas e um uhum, lado que tem. Agora, se não estiver tendo nada, a gente precisa intervir, precisa olhar até para uhum, isso, né? Porque precisa, de alguma forma, os avanços precisam ocorrer, né? Aí você estava falando da morte, enfim. uhum, uhum, Gente, eu uhum. não. Não tem problema. Eu passei por uma situação agora há pouco tempo de cuidados paliativos dentro da minha família, né? Sei. E aí, como que dentro de uma situação tão difícil ali, a gente consegue enxergar o positivo, sabe? As pequenas Uhum, coisas, aquele final, assim, aquele momento final que uhum, poderia ser sido tão ruim, tão uhum, difícil, tão doloroso, e foi de uma forma totalmente diferente. Então, assim, vai muito do nosso olhar também, sabe? uhum, É, E aí eu acho que a gente que escolheu a área da saúde, eu acho que a gente já tem um pouco, escolheu a área da saúde exatamente por causa disso, porque a uhum, gente já tem talvez um pouco esse olhar uhum, diferenciado para ver ali o positivo, uhum, para enxergar. A gente sempre enxerga, toda criança tem dificuldades, tem uhum, desafios, né? uhum, Mas é a partir das potencialidades que a gente vai. Mas também uhum, todo mundo tem potencialidades. Sempre, sempre. Qualquer situação uhum, tem potencialidades, né? E aí a gente, através das potencialidades, então, do que ele consegue fazer, a gente vai expandir aquilo para ele, quem uhum, sabe, uhum, fazer uma coisa que ele ainda não consegue, né? uhum, O cérebro, ele funciona só com motivação, assim, ele aprende com a motivação interna mesmo, né? uhum, Então, eu preciso encontrar dentro dele o que que ele gosta, o que que ele consegue, que é a partir daí que eu vou expandir uhum, para o que ele precisa, né? uhum, Enfim, trilhar aí novas trilhas neurais, uhum, né? Neuronais. uhum, Então, sempre olhar para esse lado da potencialidade, mais do uhum, que da dificuldade, né? E aí a gente tem mil ferramentas que podem ajudar, uhum. né? Como você enxerga assim? Como você tem visto esses últimos anos em relação ao ecossistema de neurodiversidade, assim, né? É um tema que eu estudo sobre isso, né? Uhum, E eu lembro de pesquisas que tinham nos Estados Unidos. Ah, que a cada X crianças que nascem, tantas por cento é. Aí esse número começou a aumentar, aumentar, aumentar. Aí começou a falar, não, mas peraí, é que a forma que era feita a contagem nos Estados Unidos era de uma forma diferente, uhum, que na realidade meio que
não aumentou. A gente só tá fazendo... A gente tá Mais fazendo uma diagnóstico. contagem, isso, exatamente, de uma forma diferente. Ah, tá bom. Só que aí a gente tem agora... existe um volume, né, de aumento, inclusive de autismos tardios acontecendo. E como é que você enxerga? Pra mim, sei lá, de fora, eu tô de fora, né? Assim, parece um pouco que uma questão natural de evolução do entendimento desse espectro. Mas como é que você enxerga isso de dentro, assim? Você entende que a gente tá evoluindo mesmo? A gente tá tendo mais informação mesmo? Ou a gente tá só rediscutindo os mesmos temas, sabe? Eu acho que é um somatório de coisas, assim, é um pouco das duas coisas, né? Sim, a gente tem mais informação, então os autistas de antigamente eram aquelas crianças e adultos que ficavam, enfim, nos sanatórios, que eram o esquisito, que nem, né? Enfim, eles estavam em outros lugares aí, e a gente acabava não vendo, né? É uma condição do neurodesenvolvimento, então esse cérebro em formação, ele tá passando aí, né, Uhum. um desenvolvimento atípico, e a gente sabe que o nosso estilo de vida mudou muito, e isso já é comprovado, então Uhum. homens acima de 40 anos têm mais chances dos Uhum. filhos nascerem, né, Uhum. desenvolverem, né, terem TEA, por Uhum. uma questão do neurodesenvolvimento mesmo. Uhum. A mulher, o óvulo, Uhum. né, o óvulo mais velho pode ter ali Uhum. mais questões dentro da sua formação ali. Então, a gente, né, as mulheres, os homens, a gente agora engravida mais tarde. Então, Uhum. isso está acontecendo. E sim, Uhum. acaba influenciando também Uhum. esse cérebro. Uhum. E aí tem pesquisas que falam do plástico, enfim, né? Uhum. Da nossa relação com a comida Uhum. e epigenética, enfim, tem muita É. coisa mesmo, de fato, que acontecendo que sim, aumenta porque é um É. cérebro em desenvolvimento. Se ele, né, sofre alguma questão ali, ele pode se desenvolver É. de forma atípica, Eu já né? vi. Então, e aí agora, assim, como tudo na vida, não só no Brasil, mas no Brasil principalmente, que eu posso falar daqui, né? A gente vive o dia a dia daqui. Aí tem as pessoas que às vezes querem tirar proveito disso, enfim, daí tem esses diagnósticos que, né, aumentou o diagnóstico, mas será que é Uhum. mesmo, né? Porque tem Uhum. uma questão, às vezes, de um, de uma, de um fenótipo ampliado, mas não é exatamente o autismo, mas aí já tá como, Uhum. né, já tem o diagnóstico até para conseguir os benefícios, Uhum. enfim. Tem várias coisas que acontecem aí nesse meio do caminho que também, a próprio TDAH, né? A gente Uhum. tem uma vida aí muito mais corrida, onde que a gente, é o que Uhum. você falou, né? A gente tá aqui, mas não tá aqui, tá fazendo uma coisa, tá fazendo outra, Uhum. e aí parece que a gente tá nessa impulsividade ou nessa, mas não Uhum. é, né? Talvez não Uhum. seja, é só do nosso estilo de vida, não é um diagnóstico propriamente dito, né? Uhum. Então tem um pouco de tudo, assim, nesse sentido, mas que sim, tem um aumento porque a gente conhece mais, a gente tá conhecendo mais, Uhum. tá diagnosticando mais, com certeza, né? Uhum. Uhum. É, muito bom. Eu concordo muito contigo, assim, que a gente tem mais informações, mais dados, né? Do mesmo lado, é muito desafiador conviver em um ambiente de muitos dados. Porque a gente está na fase ainda de apurar esses dados, né? Eu já vi pesquisas, por exemplo, tendo correlações do autismo com questões de bactérias intestinais. Uhum. Eu falo, caramba, que doido. Então, É isso. porque hoje, como é um espectro, né? Então, não é um exame de sangue que vai laudar isso. Uhum. Então, você vai... Uma série de critérios. E tinha alguns estudos sobre, não sei se era tipos específicos ou volumes de bactérias intestinais que correlacionava ao autismo. Você fala, cara, então talvez no futuro a gente possa ter mais ainda o nível de Sim. detalhe ali sobre o que é essa neurodiversidade, né? É meio desafiador para mim falar isso assim, em termos do que como eu enxergo hoje a neurodiversidade, né? Eu entendo que é desafiador você falar isso quando você diz que um pai que tem uma criança que não verbal, assim, sabe? Eu sei que é muito desafiador, mas eu busco de forma otimista pensar que é um presente
que aquela pessoa tem uma... Porque todo autista tem um superpoder, né? Uhum. Você é o super-herói de uma característica. E é só que a gente precisa compreender qual que é essa característica. Às vezes o cara tem um ouvido... E eu tenho pra mim... Isso aqui é uma teoria minha que eu não li em nenhum lugar. Não pesquisei sobre isso também ainda. Mas que você pega esses grandes caras na história da humanidade, né? Einstein, Isaac Newton. Grandes pensadores, assim, sabe? Tem um cérebro diferente. Que os caras... Vamos considerar que esse cara tem um cérebro que não é o cérebro igual de todo mundo, porque senão todo mundo seria um Einstein. Né? Galileu, todos os caras, artistas, né? Mozart, esses caras que fizeram músicas maravilhosas. Eu não acho que esses caras tinham um cérebro convencional. Então, talvez se na época esse cara vivesse hoje e fizesse as mesmas coisas, talvez ele era um autista. Sim, né? pode ser. Então eu acho que a gente tá só dando nomes diferentes para superpoderes, assim, e a gente tá tentando compreendê-los em certa forma, assim. Pelo menos é uma visão muito romântica que eu imagino acreditar. E aí agora, indo pra nossa pergunta final, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que você tá imaginando o futuro de tudo isso, assim. Eu acho que hoje nós não temos mais capacidade de falar 5 anos, né? Assim, a coisa não dá mais, tá dinâmico, Muito né? rápido, né? Então como é que você enxerga, assim, nível de futuro dentro das clínicas de saúde, né? Em termos tanto de atendimento, em termos tecnológicos, né? Você acha que um dia vai ter um robô, um humanoide, Atendendo. vai ter um humanoide ali, né? Assim, aplicando a aba, sei lá, o que você imagina, assim? Nossa, não sei, assim, de futuro muito. Eu acho que eu fico muito pensando nessa coisa da performance mesmo, da gente conseguir otimizar algumas coisas. A gente usa muitos dados, né? O ABA nos ensinou muito a utilizar. Eu falo o ABA nos ensinou porque eu sou terapeuta ocupacional, eu venho de uma outra, né? Mas o ABA traz muito essa coisa dos dados e a gente acabou trazendo isso também para a nossa prática de ter gráficos e de fazer avaliações e de jogar, né? Então, eu fico pensando muito nessa coisa de poder melhorar. Isso está muito próximo, já está acontecendo, né? Mas e aí poder até fazer algumas análises para não o pensamento, o raciocínio clínico em si, mas poder apontar alguns caminhos ali para a gente poder trabalhar, né? Isso já ajuda muito, já nos traz muito, assim, dentro da reabilitação propriamente dito, tem muita coisa muito legal, assim, né, das pessoas utilizarem. Eu tenho muito medo da tecnologia em alguns momentos por conta desse cérebro informação que eu falei lá no começo, né, eu acho que a gente precisa de experiências reais, o uso da tela para crianças, acho que tem que ser usado com muito cuidado ainda assim, porque eles precisam de experiências reais, precisam da troca, precisam da interação social, os adolescentes, e isso infelizmente, acabando, né, diminuindo, então o que a gente vê aí, né, de que os adolescentes não sabem mais se relacionar muito né, ali, lidar com as frustrações, porque tem uma frustração, já vai para a tela, enfim. Então a gente mas tem coisas muito legais da tecnologia de realidade virtual para ajudar as pessoas, por exemplo, com questões motoras, a própria uso de tecnologia assistiva, né, para assistir enquanto, né, a comunicação alternativa, esse tipo de coisa, ajuda muito, até para depois desenvolver a fala, a comunicação alternativa ajuda a desenvolver a fala, né? Muita gente acha que não, mas ela tá ali para apoiar porque uma criança que não consegue se comunicar, ela tem problemas de comportamento, porque ela não consegue se comunicar, né? Aí ela acaba se comunicando através do choro, né? Então, assim, é maravilhoso, desde que a gente saiba usar, de fato, né? E tem que ter muito cuidado de não substituir, né? Ele vem para apoiar sempre, nunca para substituir, porque o mundo ainda é esse mundo aqui, 4D, sei lá quantos Ds, e a gente não pode ficar só no 2D ali, né? Você foi para os Estados Unidos, não foi? Ano passado? Fui. Assim, tinha alguma coisa lá muito assim, que você falou, nossa, isso aqui Não, tem umas coisas de realidade virtual, assim, bastante coisa. Pro universo neurotípico ali. Isso.
Isso, tem bastante coisa. Fora assim, isso, fora a realidade virtual, tinha alguma coisa de mais de robô, alguma coisa assim? Não, de robô, assim, eu não vi, não. Na universidade onde eu tava ali, não Não tinha, tinha. robô, assim, não. Mas tinha bastante coisa de ice cream, Uhum. screening, né? Screening. E muita coisa mesmo que você consegue avaliar, né? Apoiar, né? Apoiar. Muito no que tange ainda figuras de comunicação, né? Que você pega um não verbal. Mas ele só não fala, mas ele tá compreendendo tudo. Como é que ele se Sim, comunica, né? sim. Assim, aí tem esses formatos que estão sendo desenvolvidos. Maravilhoso. Ana, muito, muito bom. Eu queria agora te dar um espaço, assim, né? Fala um pouquinho como é que as pessoas te acham nas redes sociais. Um pouquinho da clínica, que especialidades que vocês atendem, assim, sabe? Talvez o que é o carro-chefe, o que vocês acham que é o que vocês fazem melhor, assim. Fica um pouco aberto para ti agora Uhum. falar sobre o espaço mesmo, sobre a clínica. Ah, legal. Bem, nós somos o Espaço Terapêutico Crescer e Aprender. A gente está localizado no Vale do Paraíba, então na cidade de Jacareí e São José dos Campos. Então temos 3 unidades. A gente trabalha com terapias especializadas. A gente acaba trabalhando até por uma questão, né, de que a gente conversou, que aumentou muito os diagnósticos. A nossa maior população aí são as crianças as crianças TEA, os autistas, porém a gente trabalha com outros transtornos do neurodesenvolvimento, enfim, T21, paralisia cerebral também, enfim, fazemos reabilitação. Então, os nossos profissionais são terapeuta ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, a gente trabalha com a terapia ABA, que é o padrão ouro aí, né, para se trabalhar com o autista. Musicoterapia, psicomotricidade, psicopedagogia, arte-terapia, enfim. E estamos aí para apoiar e desenvolver as crianças e suas famílias, porque não tem como trabalhar com crianças sem trabalhar com as famílias, né? E é isso. A clínica, o Instagram da clínica é Sou Crescer, e acho que Sou Crescer e Aprender. Sou Crescer e Aprender. Sou Crescer e Aprender. E eu também acabo, né, estando nas redes sociais aí, como terapeuta ocupacional, como mãe, como empresária. Hoje eu não estou mais no atendimento em si, as crianças, atendi durante um tempo. Tenho vontade de voltar, mas é tanta coisa para resolver e acabo, nesse momento, eu estou um pouco fora dos atendimentos, mas eu sempre estou nas redes também, falando um pouco de desenvolvimento infantil. Eu gosto muito dessa área das telas, né, que eu acho que é do letramento digital. Estou falando muito sobre letramento digital ultimamente, porque eu estou vivenciando isso com os meus filhos, né? Eu sou mãe de 2 filhos, de uma menina de 8 anos e um menino de 5. Então, e aí, a tecnologia está aí, a inteligência artificial está aí, a gente precisa lidar com isso. E aí o meu Instagram é anapetrati.to, eu também falo disso, enfim. E muito obrigada, Adriano, assim, eu estou muito animada pelo nosso projeto que temos juntos aí, acho que vai ser muito legal. E quem sabe depois a gente vem contar, né, como foi, né, como foi a experiência, vai ser muito bacana. Maravilhoso. Obrigada, viu, pela oportunidade, e obrigada pelo convite. Muito bom. Gratidão pela sua presença, gratidão pelo seu verbo, pelo que nós trocamos aqui hoje. Acho que foi muito interessante, muito rico. Eu não sei se as pessoas... Eu não tenho muita expectativa se as pessoas entenderão isso, vão consumir, assim, mas eu acho que a troca que aconteceu aqui no mundo real, não no digital ali agora, funciona muito bem e achei que foi muito boa essa conversa. Então, muita gratidão, assim, pela sua presença. E eu quero aproveitar o espaço também para convidar quem tiver interesse, médico, clínicas de saúde no geral, que quiserem entender um pouquinho mais do que eu faço aqui na 3F Conecta. O nosso site é 3fconecta.com.br. O meu Instagram é @adrianonumeriano. Então, eu compartilho muito sobre liderança, sobre inteligência artificial, de uma forma bastante humanizada, como que a gente pode conectar isso dentro de uma perspectiva de performance, sem perder a essência dos negócios e levando resultado ali para as clínicas e para os médicos. Muita gratidão e tenhamos aí uma vida muito melhor e próspera.